Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, onde eu ministro as aulas de técnicas de redação, que são aulas, como o próprio nome diz, que a gente vai aprender algumas técnicas para estruturar um bom texto, voltado para vestibulares, para concursos e para o Enem. Falamos também da escrita de uma forma geral, mas especificamente o curso é mais voltado para essas técnicas de redação. Então, como complemento, teremos essa série de vídeos que se chamará Conversa sobre Escrita, que realmente é uma conversa, é um momento que a gente vai ter para falar desse universo tão amplo que é o da escrita, que é do escrever, que é do se expressar através de palavras. E nessa primeira aula, a gente vai falar sobre a arte da escrita, porque escrever é uma arte, é uma forma de se expressar, como eu disse agora há pouco, e de se expressar artisticamente, inclusive. Né? Então, a gente tem diversos tipos de escrita, e nesses diversos tipos de escrita, a gente pode se expressar das mais diversas formas. Né? A gente pode escrever um poema, a gente pode escrever uma poesia, a gente pode fazer uma narração, a gente, dentro da narração, a gente pode criar universos fantasiosos, realismos fantásticos. Então, escrever me permite que eu me expresse das mais diversas formas possíveis, né? Me permite que eu viaje estando parada, né? Não é só ler que proporciona que a gente viaje para outros mundos, para outros países, mas escrever também, né? Porque proporciona que eu invente o meu mundo, né? Se assim eu quiser. E escrever também não só inventar, é escrever sobre também a realidade, sobre aquilo que eu observo, sobre aquilo que está à minha volta. Hoje a gente tem um termo que está sendo muito utilizado, né, que parte da escritora Conceição Evaristo, que é a escrevivência. Né? O que é a escrevivência? A escrevivência é escrever sobre aquilo que se vive, né, sobre aquela realidade que se está inserido. Então, a gente tem a história real inventada e a gente tem realmente a história real. Né? E escreviver é falar sobre a história real, não que necessariamente eu tenha vivido aquilo, mas é aquilo que está, né, ali posto no mundo e que eu posso falar sobre, né, mesmo muitas vezes não tendo vivido. Né? Então, o Pablo Neruda também ele fala uma coisa bem interessante, que escrever é fácil. Né? A gente precisa começar com uma letra maiúscula e terminar com um ponto final. E no meio a gente coloca as ideias. Né? Obviamente que nem sempre escrever é tão fácil assim como o Pablo Neruda nos fala, mas também não é um bicho de sete cabeças, não é algo extremamente difícil. O que a gente quer aqui, por exemplo, nessa conversa sobre escrita, né, falar sobre como a gente pode se expressar, né, como a gente faz para, por exemplo, desbloquear nessa escrita, né, como que a gente faz para colocar no papel aquilo que a gente observa, aquela história que a gente escutou no ônibus, que a gente escutou na rua, né, porque muito da escrita vem do processo oral, né, vem do que a gente escuta, né, lá as primeiras histórias, né, infantis principalmente, são histórias escutadas inicialmente, né, e que depois foram para o papel, que aí vão sendo adaptadas durante os tempos, durante os séculos, mas que inicialmente são as histórias orais, né? Aquelas histórias das avós, né? Aquelas histórias contadas em volta da fogueira, são processos narrativos, né? Que partem do oral e vão para a escrita. Então, por exemplo, eu falo muito sobre a questão da fofoca, por exemplo. A fofoca, ela está inserida na nossa sociedade, né? Algum momento a gente vai fazer alguma fofoca, a gente vai participar de uma fofoca. E quando vai se contar, por exemplo, uma fofoca, a gente narra. O que a gente está fazendo? A gente está narrando. Né? E aí a gente, por exemplo, coloca muitos detalhes. Né? Se a gente está falando de uma situação específica para outra pessoa, a gente fala o tempo que aconteceu, o espaço que aconteceu, os personagens que estão participando desse momento. Né? Isso é uma forma de se expressar, né? A narração. Né? Por mais que seja uma fofoca, é uma narração. A questão que muitas pessoas têm dificuldade é colocar isso no papel. Né? Colocar isso no papel, às vezes, dá aquela
travamento, né? Mas a gente também vai falar sobre isso, né? Por que a gente trava na hora de escrever? Mas voltando para a questão da arte ser escrita, da escrita ser arte, desculpa, é isso, é da gente poder expressar. E a arte nada mais é do que a expressão do eu, que é a expressão do nós, que é a expressão do todo, né? Então, o escritor, a pessoa que escreve, ela está expressando o todo, ela está expressando o eu e ela está expressando o nós, que seja, né? Seja por um texto fictício ou não, né? E ali, como eu falei, a arte ela está colocada porque eu posso inventar tanta coisa, né? Tanta coisa bonita, coisas feias também, mas tanta coisa bonita, eu posso criar tantos mundos, eu posso criar tantas fantasias, né? A gente pode ver aí vários exemplos de livros que a gente se pega pensando, nossa, mas isso aqui não faz sentido, isso aqui não existiria no mundo real. Mas no momento que a gente está lendo, a gente se insere, né? Dentro daquela história, dentro daquele momento. Então a arte é isso, a arte é colocar a gente fora da gente, né? O poder da arte tá em comunicar, tá em expressar e tá em tirar a gente da gente mesmo, inclusive da gente se olhar de fora, conseguir olhar o outro de uma outra perspectiva, né? A arte ela tem licenças, né? De expressão. E é muito importante falar, quando a gente fala de licença, por exemplo, poética, que a gente faz licença poética, mas a gente precisa saber como a gente está fazendo essa licença, da onde está surgindo essa licença. A gente não faz licença poética por fazer. Isso também é uma forma de arte, né? Entender o processo da licença poética é entender um processo de arte, né? Eu não faço por fazer, eu entendo, né? Eu mergulho e a partir disso eu tiro a minha licença. Então, nessa primeira aula, eu queria trazer essa perspectiva de escrita como arte, né? A gente pensar o quanto que a escrita ela colabora para a arte no contexto geral. Nos próximos vídeos, a gente vai falar da arte sobre várias perspectivas, né? Mas a gente sempre vai estar falando da arte, todos os momentos a gente vai estar falando dela, pensando nela como um processo criativo, um processo artístico, né? Nessa primeira aula, eu queria sugerir a leitura de um livro, deixar como sugestão de leitura, obviamente, A Arte da Escrita do Stephen King, né? O Stephen King, para quem não conhece, é um dos maiores escritores da atualidade, né? Ele escreve muitos livros, né? Ele tem uma rotina de escrita muito, muito complexa e muito simples ao mesmo tempo. E ele se especializou em escrever, inclusive, roteiros de filme, né? Porque é isso, a escrita ela não está só no livro, né? Ela está na escrita de um roteiro, ela está na escrita de uma novela, né? Ela está em diversos tipos de formato que não necessariamente o livro, né? E aí isso que mostra o quão a escrita é abrangente como arte, né? Então eu queria deixar essa sugestão de livro do Stephen King, A Arte da Escrita, porque ele fala sobre esse processo de se encontrar como escritor, né? Desse processo, não é um manual que vai te ensinar a escrever, mas é um livro que te abre, que te expande para você entender esse processo da escrita, né? De como você lida com aquilo que brota dentro de você em palavras. Então fica essa sugestão. Espero vocês na próxima aula e beijo e até mais.